Quais são as características de uma boa política? Preste atenção nesses seguintes pontos aqui. Entenda o seguinte, quanto mais restritivo você for com as suas políticas, ou seja, quanto mais rigoroso, quanto mais você tentar se proteger, você está criando uma barreira e afastando os hóspedes. Grava isso. Todas as vezes que eu sou restritivo, eu estou afastando os hóspedes. Então, muitas vezes, eu já vi hospedagem trabalharem com preço justo, tudo certo, só que a pessoa não se ligou na política que estava trabalhando. A política estava não reembolsável num período de baixa temporada. Quando ela flexibilizou a política, começou a pingar reserva de novo. Óbvio que tem que fazer alguns outros ajustes, mas só o fato de flexibilizar uma política, no dia seguinte, já entrou reserva. Então você entende que às vezes o seu preço pode estar correto, mas a sua política pode estar errada. Então pensa comigo. Outro detalhe também, quanto mais permissível eu sou, né? Ou seja, sou flexível, deixo cancelar até X dias antes da chegada, em alguns períodos eu não cobro pré-pagamento, eu sou permissível, eu faço as reservas, né, estarem chegando até mim. Só que não existe certo, não existe errado. A minha política, ela vai estar rigorosa ou ela vai estar flexível de acordo com as épocas do ano. Por exemplo, período de alta temporada. Eu vou trabalhar com política flexível? Eu sou louco? Não. A demanda está alta. Eu sei que eu vou vender. Por que eu vou vender em política flexível? Não. Mas aí a demanda caiu. Eu estou numa baixa temporada. Eu estou num período mais difícil. Sei lá, o meu destino depende muito de avião. Aí as companhias aéreas estão cobrando muito caro nas passagens. Isso vai impactar nas minhas vendas. A não ser que eu tenha um plano para suprir junto dos hóspedes regionais, mas vamos dizer que não seja o caso. E aí, eu vou fazer o quê? Eu tenho que trabalhar as estratégias para sempre me manter competitivo, atrativo e lucrativo. Então, sempre lembra disso. Vou definir minhas políticas. Eu estou sendo muito rigoroso? Se eu fosse o hóspede, eu estaria disposto a me submeter a esse tipo de política? Pensa assim. Sempre se coloca no lugar de quem vai comprar e não no lugar de quem está vendendo, porque a gente costuma querer se proteger, a gente costuma querer sempre, né, tá de forma segura, isso é normal do ser humano, a gente sempre quer se proteger, né, digamos, seria aquele meio instinto de sobrevivência, mas só que nos negócios não existe instinto de sobrevivência, existe estratégia, não é instinto de sobrevivência, porque instinto de sobrevivência é intuição, é feeling, isso não vira, eu não conheço ninguém que consegue virar uma empresa simplesmente do feeling, faz muita força e tem pouco resultado. Preste atenção nisso. Outro ponto também que poucas pessoas fazem é dar publicidade às políticas. Quantas vezes que o hóspede fez uma reserva contigo e tu mandou as políticas para ele? Quantas vezes tu fez isso? Não, mas ele deve ter lido ali no e-mail do Airbnb, ele deve ter visto nas minhas descrições. Você parte do pressuposto, né? Você parte do pressuposto. Só que muitas vezes não é. Então, é importantíssimo que você dê publicidade as políticas. E eu me lembro muito bem que há um tempo atrás a minha mãe foi para um casamento no Rio de Janeiro e eu reservei um Airbnb para ela naquela Vila Olímpica, né, onde estavam os atletas na época das Olimpíadas do Rio de Janeiro. E quando eu fiz a reserva, o cara foi super atencioso. O cara nem é meu aluno, tá? Mas, eu dei um feedback do cara que o cara foi muito atencioso. Fiz a reserva com ele, cara, o cara mandou mensagem, o cara explicou toda a instrução de entrada, o cara pegou, mandou as regras, mandou tudo, ressaltou, ele fez exatamente, parecia que ele estava descrevendo tudo que eu falo. Por quê? Porque ele deixou muito claro para mim, né, tudo o funcionamento que não me deixou nenhuma brecha para alguma dúvida. Foi top, ou seja, a comunicação dele foi muito boa. Então, as suas políticas, as suas regras da casa precisam, né, de publicidade. Elas precisam que as pessoas conheçam isso. Porque no momento que você dá publicidade, ninguém vai poder alegar, né, o desconhecimento para descumprir algo. É tipo assim, que nem aquela pessoa que nunca leu, né, a maioria dos brasileiros nunca leram um código penal. Eu já li um código porque sou advogado, beleza, mas nem todo mundo é advogado, nem todo mundo se formou em direito, né? Ou seja, não posso exigir isso. Mas ninguém pode alegar, né, desconhecimento da lei para infringir, para quebrar a lei. Ninguém pode fazer isso. A mesma coisa com as minhas regras da casa. Ninguém pode dizer que não conhece as minhas regras da casa para não cumprir o que tem que cumprir. Ou seja, para descumprir, né? Por exemplo, nas minhas regras da casa consta que só pode estar dentro do imóvel as pessoas que constam na reserva. E aí, se isso não tiver claro dentro das regras da casa, pode ser que o cara, um desavisado, como eu vou te falar, aconteceu com a minha própria mãezinha, tá? Eu vou dar esse exemplo, aconteceu comigo, na minha casa. Eu trabalho com isso e a minha mãe deu uma ideia que eu vou falar agora. Fulaninho, mas aí a gente chama, mas o apartamento não é para 8?
A gente não estamos em 6, tem 2 vagas sobrando. Mas você pagou o preço de 6, você não pagou o preço de 8. Isso tem que estar claro. Mas só que muitas pessoas nem sabem. Então, estou dizendo uma pessoa próxima de mim, um cara que trabalha com isso, a minha mãe me sugeriu isso. Eu disse, mãe, isso está errado. A gente não pode convidar ninguém fora da reserva. Isso está errado. Porque imagina, eu alugar um apartamento para 2 pessoas e chamo 6. Não, pô. Eu paguei preço para 2. O certo é o certo, combinado não sai caro. Por isso que as políticas e as regras da casa precisam de publicidade. Então, recebi uma reserva, mando no WhatsApp, mando no e-mail, mando na troca de mensagens pelo Airbnb, mando na troca de mensagens da Booking. Eu ressalto. E se eu tiver uma regra da casa ou tiver uma política um pouco extensa para que me proteja, porque a burocracia me protege, as burocracias me protegem. Então, se você fizer isso, consequentemente, você pode destacar os pontos principais que você faz. A maioria das pessoas não leem. A maioria das pessoas não leem. Então, vamos dizer, eu tenho 20 pontos de regras da casa. Tenho 20. Pô, mas esses 3 aqui são os principais. É o que a maioria das pessoas descumprem. E se esse aqui descumprir, eu vou ficar muito chateado. Então, esses 3 pontos, além de você mandar as regras, você ainda manda esses 3 pontos em forma de mensagem. Claro, você não vai mandar as 20 mensagens. Você vai mandar só os 3 principais. Para dizer assim, você leu. Você leu. Porque se você descumprir, você leu.